Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora, com uma convidada especial. Primeira participação dela aqui no podcast, estou muito feliz em recebê-la, trazer um tema tão bacana. Luciane de Freitas, seja muito bem-vinda, bom dia, né? Gravamos numa manhã, é um prazer recebê-la aqui. Enfim, eu tenho certeza de que vai ser só a primeira de muitas parcerias, né? Então queria te dar as boas-vindas. Dá um oi aí pro pessoal. Bom dia, então, a todas e todos, né? De imediato já agradecendo, Gabriela, pelo convite, dizendo que é uma alegria estar aqui dividindo esse espaço, né? Ainda mais para tratarmos, né, sobre um tema que eu aprecio muito, né? A área do direito das famílias me é muito cara e é um prazer, então, dividir essa mesa contigo. Eu que agradeço, né? Mais uma parceria aí acadêmica e para falar de um tema que, como você disse, né, muito importante, nos é muito caro. E vamos falar de idosos, né? O tema do episódio, o título aqui que a gente pensou, idosos e o direito, a gente tratou aqui de alguns assuntos específicos, né, Luciane? Alguns tópicos que a gente selecionou para fazer um passeio aí com vocês sobre esse tema. Eu acho que, especialmente hoje em dia, né? As pessoas, felizmente, estão vivendo mais, estão vivendo bem e começam a surgir algumas preocupações, né? E eu acho que quando a gente pensa em vulnerabilidade, em direito, a gente já pensa em crianças e idosos, né? Os extremos aí da nossa linha do tempo da vida. E, claro, com muita alegria também que eu trago esse tema, né? Que pessoalmente também é um tema que me é muito caro. Então vamos bater esse papo aí, muito legal com certeza, e acho que vocês vão gostar bastante aí dos tópicos que a gente vai trazer para vocês. Mas antes, né, a primeira participação da Luciane aqui, a gente vai colocar, né, Luciane, tudo direitinho, a bio dela, né, aí nas postagens, no site também. Mas eu vou fazer uma pequena apresentação dela. Então, a Luciane de Freitas Mazardo, ela é advogada especializada em Direito das Famílias, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Além disso, especialista também em Direito Processual Civil e graduada em Direito e Pedagogia. E é, claro, uma professora do curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, e membro integrante da diretoria do IBDFAM, Núcleo de Santa Maria, o IBDFAM lá do Rio Grande do Sul, né? Então, o pessoal de Santa Maria, que, aliás, eu agradeço, né, os contatos, a Estela, um beijo grande, né, Caroline, a Bianca, o Vitalínio, todos que já passaram por aqui, né, o pessoal de Santa Maria aqui em peso, né, trazendo excelentes episódios, excelentes conteúdos, né? Então eu estou te vendo aí, já toda vez eu falo com a Estela, as meninas, né, vou fazer uma viagem aí, conhecer vocês, já marcar aí uma grande reunião com o pessoal que está representando aqui o Sul, né, o podcast, uma das poucas, eu diria talvez uma das únicas vantagens, né, de poder ter feito uma pós online e ter conhecido a Estela e tantos outros advogados aí Brasil afora. Mas enfim, está mais do que apresentada aqui, né, a Luciane, e vamos começar, né? Eu já falei um pouquinho do tema, né? Nós vamos falar sobre idosos. E eu já fiz até uma pequena introdução, né? Eu acho que eu até queria te ouvir em relação a isso, né? Porque o direito, eu sempre trago isso aqui. O direito tem uma preocupação em tutelar o vulnerável, né? Então a gente tem os institutos jurídicos, eles são pensados muito para isso, em relação a isso. Então, como é que eu vou proteger aquela pessoa? Como é que eu posso garantir determinado direito para aquela pessoa? E aí a gente fala disso, né? No direito de modo geral, mas eu acho que no direito das famílias é um ponto assim crucial, né? Então, eu queria saber se você tem uma consideração preliminar a fazer, introdutória, né, dessa preocupação mesmo que o direito tem em relação ao idoso. Gabriela, e claro, uma referência que eu não posso deixar de fazer aí, a exemplo do que tu já colocaste, que é a nossa querida Estela, né? Também Sim, advogada aqui em Santa Maria, e foi através dela que eu te conheci, né? Então, agradeço aí a doutora Estela, que é uma querida amiga e compartilhamos aí muitos momentos de estudo, de aprimoramento aí na OAB. Então, deixo o meu carinhoso abraço aí para a doutora Estela. com certeza. Ela vai voltar aqui, Querida, e os outros colegas aí da OAB com Santa Maria certeza. também. Bom, Gabriela, a pertinência desse tema agora, no mês de outubro, ele tem uma relevância ainda maior, né? Porque dia 1º de outubro nós comemoramos o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade, né? E em 2003, nessa data que foi aprovado, hoje, então, o Estatuto da Pessoa Idosa, né?
Na verdade, nós estamos aí comemorando os 20 anos, então, do Estatuto, né, da Pessoa Idosa. E importante registrar, então, que em 2022 alterou o termo, né, e todos os dispositivos do Estatuto para Estatuto da Pessoa Idosa, né, que é outro ponto muito importante, porque atenta aí a questão da igualdade de gênero, né? Então, Sim, quando se tratava tão somente de Estatuto do Idoso, esse nome, então, já hoje ele abarca, né, com maior propriedade aí, homens e mulheres, né, a partir da faixa etária dos 60 anos, né? Então, são os avanços, às vezes a gente pensa que é só a troca de nome, né? Mas sempre tem um significado importante, não é uma mera troca de sem nomenclatura, né? dúvida. Tudo Ele começa tem por todo. aí, né? Repensar o Exato, instituto. exatamente. Então, é contextualizar a situação, né? E essa semana também nós tivemos outro evento, né, Gabriela, que é a questão lá do plenário do STF ter iniciado a análise, né, do tema 1236 ou 1236, que é um tema de repercussão geral, que julga, então, a inconstitucionalidade do artigo 1641 do Código Civil, né, que impõe o regime de separação de bens no casamento das pessoas maiores de 70 anos. E isso tem um significado muito importante, em especial também para nós familiaristas, né? Sim, E é o ponto, né, de perceber a dignidade e a autonomia, né, da pessoa idosa, né, e essa vedação, então, a pessoa com 70 anos, a exemplo de um presidente da República, ele pode governar o país, mas ele não pode tomar uma decisão quanto à sua vida pessoal, à sua existência, né? Então, nós estamos também num momento aí em que o idoso ele está no foco. Esse mês de outubro é um foco, né? Muito importante. Deve ser sempre, né? Mas esse sim, mês de sem outubro dúvida. nós temos eventos, né? Que nos lembram aí a importância, como tu bem disseste, desta tutela. Também outra situação que ficou um pouco embaçada aí com a pandemia, a Assembleia Geral das Nações Unidas decretou, então, que nós estamos na década do envelhecimento saudável, que é a década de 2021 a 2030. Então, são vários eventos que convergem, né, para a importância da tutela dos direitos da pessoa idosa. Então, a maneira como se cuida dos idosos fala muito sobre a sociedade em que a gente vive, né? Trata do avanço civilizatório. E outro ponto importantíssimo que a gente tem que pensar, sempre quando se fala em população idosa, é a questão de que o IBGE traz esses dados com muita propriedade, né? Chama atenção para isso, que a população nacional está em um constante envelhecimento. Né? E nós temos aí o Rio Grande do Sul como um dos estados, né, que tem uma expressiva população idosa, né, junto com aí Santa Catarina também, né? E, enfim, o fato é que o Brasil é um país envelhecido. Hoje Sim, são cerca de 31 milhões de idosos, né, o equivalente a mais de 15,1% de uma população, segundo os dados do IBGE, né? Que tem apresentado uma crescente queda da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida. O que isso nos diz, então? Que há uma mudança, né, bem expressiva na faixa etária, né, na questão aí da estrutura etária da população brasileira. Então, não tem como fechar os olhos para este desafio, né? Então, que é o grande desafio, na verdade, é garantir a qualidade de vida dessa população, que tem velhices diferentes, né? Nós temos aí, já abordei a questão de gênero aí, né, que tangencia, né, todo esse aspecto, né? E então nós temos, né, muitas disparidades em nosso país. São diversos fatores que se somam a esse desafio de garantir a qualidade de vida, né? Aqui em Santa Catarina, nós temos, então, o topo da longevidade, né? Os dados nos apontam que a expectativa de vida
aqui em Santa Catarina é em torno de 79,9 anos, né? Enquanto nós temos lá o Maranhão, já cai para 71,4. Ou seja, há, né, uma relação com a forma que cada sociedade trata o idoso em relação a essa qualidade de vida. São muitos desafios, né? Ressaltar alguns pontos aí da sua fala, porque são muitas coisas a considerar. O Brasil é um país, né, gigantesco, né? Dimensões, a gente Sim, sempre estuda, né, pequenininho no colégio, dimensões continentais, né? exato. Mas é um país imenso, né? Então a gente tem fatores socioeconômicos, a gente tem fatores culturais, fatores que envolvem gênero, né? Então, de repente, como é que vai ser o envelhecimento de uma senhora idosa versus um senhor idoso? As Sim, necessidades, e a gente tem reflexos previdenciários, por exemplo. O direito ele se preocupa muito com isso. E a gente está assistindo esse fenômeno, como você muito bem colocou, nossa pirâmide etária ela está se modificando, né? Quando eu estudava na escola pequenininho, quando eu aprendi a ler uma pirâmide etária, a gente via da Europa, e os países estão envelhecendo. Somos nós, né? Somos nós. exato. Então Aham. agora as coisas já estão, as crianças hoje que estão estudando essa mesma pirâmide que eu estudei 20 anos atrás, estão estudando uma outra pirâmide, né? E como que isso oferece um impacto à nossa sociedade. E isso do regime de bens, eu até conversava com uma amiga minha e a gente até falou, isso aí vai virar episódio. Porque, para quem não Com sabe, a gente certeza. tem vários regimes de bens, mas se você decide se casar, né, a partir de uma determinada idade, né, os seus 70 anos, você obrigatoriamente precisa escolher um determinado regime, né, separação obrigatória de bens, né? Então, será que está certo isso, né? Será que é constitucional isso? A lei chegar para você e falar, olha, como você bem deu o exemplo, você pode ser o presidente da República, mas você, ó, tem mais de 70 anos, ó, você tem que escolher esse regime aqui. E a intenção, claro, né? Qual a intenção dessa norma, por trás dessa norma? É proteger. Ok, né? Proteger, considerando, né, que talvez a pessoa idosa tivesse ali numa posição de maior vulnerabilidade. Então, para proteger o patrimônio daquela pessoa, mas será que esse tipo, né, de dispositivo ainda faz sentido hoje? Antigamente né, a pessoa ainda era mais nova ainda, né, inicialmente, né, o dispositivo tratava de pessoas com 60 anos. E até hoje, né, nós temos pessoas, as pessoas são consideradas idosas, né, para determinados fins a partir de 60 anos, né? Mas será que isso vai mudar? É uma pergunta que a gente se faz. Porque uma pessoa hoje com 60 anos e uma pessoa com 60 anos na década, né, de 20, de 30, né, é outra pessoa, é outra vida. A vida está começando mais tarde, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração. É um grande pano de fundo aqui para a gente pensar como analisar essa questão e qual o papel do direito aqui. E eu sempre falo, repito aqui, né, o direito está sempre correndo atrás da sociedade, a sociedade atrás do direito. Então, nós estamos aqui para discutir esses temas que são a tônica, né? E vão continuar sendo. Vão continuar sendo, porque a tendência é só que a gente tem uma alteração cada vez mais acentuada dessa pirâmide etária, que as pessoas vivam mais, e aí os avanços também, né, da saúde, aí da área de saúde, medicamentos, tratamentos, né, conhecimento de modo geral relativo a algumas enfermidades que matavam as pessoas já no passado, isso vem acontecendo aí na história. E agora nós sabemos como lidar, como tratar, como oferecer uma qualidade de vida. Eu acho que o ponto é qualidade de vida, né? Qualidade de vida, dignidade da pessoa humana, né? Que é aí tão fundamental, um valor aí da nossa Constituição, que eu sempre trago aqui também, né, para o podcast, mas é um excelente ponto de partida. E aí a gente separou, né? É claro, nós temos alguns problemas em relação a isso, né? Claro, eu queria te ouvir também. A gente já contextualizou o tema. E nós temos instrumentos, nós temos mecanismos para proteger os idosos, assim como temos para proteger crianças, né? Então, como você falou, o Estatuto do Idoso, né? A pessoa idosa. E como é que a gente vai explicar isso para as pessoas, né? Porque até mesmo a utilização desses instrumentos já vem passando por mudanças, um giro assim de perspectiva, né? Porque, por exemplo, antigamente, eu até quero te ouvir em relação a isso, muitos falavam em interdição. Interdição, vamos interditar essa pessoa, né? Hoje, por outro lado, nós já temos a curatela. E por aí vai, tomar decisão apoiada, quer dizer, mudou. Isso mudou.
Então, o que que você poderia destacar aqui para o pessoal em relação a essas mudanças e como isso reflete tudo isso que a gente está discutindo aqui, esses impactos que o envelhecimento tem tido para todos? É bem importante, né, Gabriela, que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele precisa, né, ter maior permeabilidade, né, no espaço social. Então, temos que partir do pressuposto que as pessoas que são a população beneficiária, né, desta lei protetiva, que as pessoas tenham acesso e conhecimento dos seus direitos. Isso é fundamental, né? Então, sabemos aí do texto do artigo, né, do artigo 4º do Estatuto, que ele diz que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e qualquer atentado por ação ou omissão deverá ser punido na forma desta lei. Então, aqui nós temos de uma maneira ampla, né? É um artigo robusto, né? Então, em outras palavras, o que que isso nos diz? Que nós temos que compreender o envelhecimento como um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social. Ou seja, existe toda esta gama, né, todo esse arcabouço jurídico para dizer que as pessoas, né, idosas, elas têm direito à fruição completa, né, dessas normas que estão aí positivadas, né. Então, dentro, eu vejo assim que o direito que tem maior fruição, maior importância em termos de envelhecimento no Brasil hoje é a questão da educação, né, e da saúde. Então, se nós temos, quanto mais alto o nível de escolaridade da pessoa idosa, mais, de forma, nível mais alto de qualidade de vida ela chega à velhice. Isso implica em indicador de renda, acesso a melhores condições de trabalho. Então, na verdade, a escolaridade ela vai repercutir. E aí tu trouxeste um instituto jurídico propriamente dito muito importante, que é, né, a, a questão da interdição. O que que nós temos aí? Na verdade, esse conceito ele está superada, né? E nesse mundo vem em constante superação. Por quê? A questão é reconhecer que as pessoas idosas elas têm que ter espaço para exercer a sua autonomia e a sua dignidade. Então, historicamente, a interdição era um mecanismo de proteção, né? Como a gente falou antes aí também, quanto a essa questão a obrigatoriedade do regime de bens. Era visto como um mecanismo unicamente protetivo, né? Mas hoje as pessoas elas devem ter essa dignidade assegurada e poder então exercer a sua autonomia com felicidade também, né? Se verem saudáveis. A questão da velhice, ela não significa deficiência ou incapacidade. E por isso o Instituto da Curatela, ele vem se transformando, né? O que que nós temos hoje, então? Nós temos a necessidade desse apoio abrangente, um apoio familiar, um apoio estatal, um apoio social, né? Seja com todos os serviços que contemplam essa efetiva tutela, né? E a interdição, então, ela vem como uma forma ainda protetiva, quando o idoso não tem a capacidade mais de discernimento para os atos da vida civil, mas nós temos aí uma outra situação que é a possibilidade da tomada de decisão apoiada, que é um modelo, né, que traz a ideia do idoso contar com um suporte de pessoas da sua confiança e escolha, né, ele mesmo vai escolher, para auxiliar, então, na gestão de determinadas questões, sem que a sua capacidade legal fique restringida ou anulada, né? Então, a interdição, ela tinha esse aspecto, esse viés de que a pessoa tinha a sua capacidade totalmente, vamos dizer assim, suprimida, né? Aquela pessoa que era o curador, então, ele tomava conta de todos os atos, né? Hoje a ideia desse curador é, se houver realmente uma necessidade, porque
falta de discernimento total, senão o que se requer hoje, né, é permitir que o idoso, né, a idosa, continue exercendo as suas habilidades, o seu conhecimento, as suas capacidades, de maneira valorizada e respeitosa, né? Isso promove a autonomia, a independência, na medida do possível, né, dentro daquele universo que o idoso consegue se movimentar, né? Então, ele pode ainda tomar decisões e gerir a sua maneira de uma forma que ele julgue mais apropriado, mas ele pode contar com o apoio, né, das pessoas que estão próximas e que ele confia, que ele vai se sentir seguro, né? É. Então, dentro desse contexto de termos aí a possibilidade da tomada de decisão apoiada, é oferecer ao idoso, à idosa, né, o acesso a recurso, a informações que lhes permitam compreender que eles estarão exercendo seus direitos, né? E com a garantia aí que vai nas opções que ele tem de decisões de vida, né? Ele tem esse apoio e uma forma de proteção contra também qualquer abuso ou negligência. Então, da mesma forma que se está protegendo, se está promovendo a autonomia e a autodeterminação do idoso, que é O que é crucial, importantíssimo, né? é É crucial para que eles se importantíssimo. sintam respeitados, né? É importantíssimo, e eu acho que esse exemplo aqui, não é à toa que a gente trouxe, ele ilustra perfeitamente essa mudança de perspectiva. Porque como você colocou, eu acho que o que existia, né, antigamente, e o fundamento disso, da própria interdição, era essa ideia, de que a partir de determinada idade, a pessoa já não poderia mais exprimir a sua vontade, de modo que não se prejudicasse, né? Então a pessoa perdia essa autonomia. E isso, hoje em dia, mudou muito, né? Mudou muito, as pessoas estão vivendo mais, né? Como a gente falou, e também são pessoas que têm plena capacidade de tomar suas decisões. Então, temos aqui, como você explicou muito bem, a tomada de decisão apoiada. É como um mecanismo aí para reforçar essa autonomia, essa autodeterminação, ou seja, você ter ali a possibilidade de tomar suas decisões da sua vida, e aí a gente tem, é como se a gente tivesse uma gangorra, né? Então, num ponto, né, lá no extremo, a gente tem a interdição, né? Tínhamos a interdição, que é algo superado, mas que era essa ideia de que, ó, o idoso ele realmente não tem como, né, tomar essas decisões, exercer a sua vontade, né, sem que isso o prejudique ou a prejudique, então vamos cortar, né? E agora a gente já tem aí uma nova visão sobre isso, que é a tomada de decisão apoiada. E claro, né, eu falo até por experiência pessoal, né? O envelhecimento de cada um é muito caso a caso, é casuístico, né? Então, o que cada idoso vai precisar, como vai se comportar, que tipo de decisão vai ter que tomar e como vai ter que tomar, quem vai ajudar, quer dizer, o que que se encaixa para cada um, né? Então, qual é a autonomia que aquela pessoa vai ter, como ela vai exercer a vontade, isso aí vai mudar de acordo com a idade, com outros fatores também, né, específicos de cada caso, mas a ideia aqui do Instituto é trazer isso para vocês. Trazer para vocês que essa possibilidade existe, que a gente já tem aí um outro caminho, uma outra forma de pensar isso. E isso é o direito, né, Luciana? Eu acho que é o grande barato também do direito, porque antigamente não se falava disso, e agora a gente precisa pensar como isso vai acontecer na sociedade, diante de tudo que estamos abordando aqui, e aí o direito vai oferece um mecanismo, né? Temos aí uma forma de repensar algo que já existia, né? Porque já tínhamos aí a interdição, mas agora não funciona mais, não se encaixa mais, isso aqui é uma coisa que, né, já deu o que tinha que dar. O direito ele não fica parado, né? Eu fico sempre brincando com os meus amigos engenheiros, porque a matemática conta, o teorema, né, é o mesmo desde que o mundo é mundo. Mas o direito não, né? Então, isso aqui não tá batendo mais com a sociedade. Não tá se encaixando bem aqui. Então, vamos oferecer um outro mecanismo aqui. E, portanto, falamos em tomada de decisão apoiada. E isso está muito vinculado também à qualidade de vida do idoso, né? Porque se a pessoa ela se autodetermina, se ela tem suas vontades atendidas, se ela tem gerência, né, ali da própria vida, né? E claro, de novo, né, dependendo aí do caso, uns mais do que outros, né? Mas aqui o ponto central é esse. A gente pensa aqui em qualidade de vida do idoso e, claro, um outro direito que eu separei aqui, né,
Um outro direito é ótimo, né? Porque tudo é o direito, o ordenamento. Mas especificamente, você já falou em direito social, né? Que claro está vinculado. É direitos fundamentais, né? Também podemos trazer aqui. Dignidade, né, da pessoa idosa, né? Dignidade da pessoa humana aqui aplicada à pessoa idosa, mas temos o direito à saúde, né? Então tem várias questões ligadas a plano de saúde, né? Por exemplo. E o direito à saúde, claro, né? Um direito importantíssimo, né? Tem artigos da Constituição especificamente para tratar do direito à saúde, e não poderia ficar de fora aqui da nossa análise, né, quando a gente pensa na saúde dos idosos, e como o direito, e, inclusive quando eu falo, né, de plano de saúde, né, até o direito do consumidor, pensar em contratos de adesão, né, também, como que o direito tem se comportado em relação a isso, a saúde, né, que é algo tão caro, a gente falou aqui em vontade, né, e o idoso tomando suas próprias decisões, mas também a saúde, né? Como garantir isso? Eu acho que é um tema muito desafiador, né? Muito desafiador mesmo. Muito, Gabriela, tem razão. A questão da saúde, nós temos um fenômeno, né, no Brasil e aqui na região, na nossa América Latina como um todo, que é a questão, o que nós chamamos de familismo, ou seja, a família, ela acaba sendo a responsável com os cuidados do idoso, né? E nós temos aí no Estatuto a família, a sociedade, o Estado, mas nós sabemos, né, que o Estado recua e a família que é, né, o que está à frente, então, destes cuidados. Então, quando se trata de saúde, nós temos que pensar que se a família não tem recursos, então o Estado vai ter que assegurar, de um modo geral, né? E não deixar, então, essa total responsabilidade pelo cuidado das pessoas mais dependentes, né? Por conta de uma família que sequer consegue, né? Manter a sua subsistência. Então, por isso que nós temos aí judicializado, muito judicializado o direito à saúde, é, sabemos aí de várias lutas, e aí nós entraríamos num universo imenso, né, Gabriel? Amplo, da questão do direito à saúde, que é o fornecimento de medicamentos, mas de maneira muito pontual, uma questão que preocupa também, é que muitas famílias elas não têm condições de contratar um serviço para cuidar, né? Um serviço de cuidado ao idoso, né? Então, muitas vezes, e isso a pandemia nos escancarou essa situação, né? De quem cuida, na verdade. E aí, novamente, eu trago o viés de gênero, né, Gabriel? Acaba aí É recaindo, inevitável, né? né? É exatamente inevitável que esse cuidado acaba recaindo sobre as mulheres, de maneira geral, não quer dizer que em todas as famílias, né? Mas reforçando, então, inclusive, essa desigualdade de gênero, né? E o que que nós temos aí que ainda não é, regulamentado é essa preocupação, então, de investimento, né? Que as famílias tivessem acesso, né, a um programa de cuidadores, né? Como isso seria, então, remanejado, como seria administrado, seria, então, um programa de saúde da família, seria nas comunidades, né? Como a saúde poderia chegar até essas famílias? E aqui eu falo em famílias de situação de vulnerabilidade, por óbvio, né? Mas nem sempre, porque o fato das pessoas terem condições de pagar um cuidador, alguém que vá assumir essa tarefa, não quer dizer que essa família, que essa pessoa idosa tenha o carinho e o cuidado necessário. Né? Então, é um Sim, universo bastante amplo. né, o buraco é mais embaixo mesmo, né? Exatamente, né? E é São muito cuidados complicado. complexos e exigentes, né? Então, considerar necessidades médicas, emocionais e sociais específicas aos idosos, né? Quais são as políticas públicas que estão aí nesse universo quando se fala em saúde, né? A amplitude desse contexto. E aí nós temos que pensar também, Gabriela, que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz no artigo 3º que as pessoas maiores de 80 anos, elas têm a prioridade especial, né? Então, a ideia é que
dentro desse aspecto, sejam atendidas as necessidades das pessoas acima de 80 anos, preferencialmente em relação às pessoas, os demais idosos. Né? Então, veja só, os mecanismos legais nós temos, mas e a efetividade? Até que ponto o nosso sistema de saúde ele suporta? Ele tem braço para alcançar, né? Até que ponto o Estado está aí realmente operacionalizando essas políticas públicas e o tanto que nós, enquanto comunidade, enquanto juristas, né, nós acompanhamos, fiscalizamos essas políticas públicas, né? São várias questões a considerar, né? Enquanto você falava, eu pensei até numa reportagem que eu li, e você falava dessa questão de gênero, o cuidado acaba recaindo sobre as mulheres e existe uma geração sanduíche, né, que se chama, porque as pessoas estão tendo filhos mais tarde, as mulheres estão, né, tendo filhos mais tarde, e seus pais, suas mães estão vivendo muito mais. Então você, na verdade, tem filhos pequenos ou adolescentes dependentes de você e você também tem que dar conta dos seus pais. Então você está literalmente ali no meio do caminho. Imagina, né, uma pessoa nessa situação, né, geralmente mulheres, que precisam lidar com tudo isso. E é muito, né, é bastante difícil. E falando nisso também, né, Luciane, nessa questão, né, do material versus o afeto, né, a gente pensa muito em pensão alimentícia, né, pelo menos me vem à mente pensão alimentícia, e é um questionamento que muito se faz, né, mas a pessoa tem materialmente, né, do ponto de vista imaterial, tem condições, então tem uma pessoa ali junto, então as necessidades estão sendo atendidas e muito se pensa nisso em relação a crianças, mas será que é suficiente, né? Será que o afeto não é um valor preponderante, importantíssimo também, que deve ser considerado? E aí e tem-se o debate, né, de afeto versus dever de cuidado, e aí, claro que eu pensei em abandono afetivo, né, que, aliás, foi minha tese de conclusão de curso. E nós temos para os idosos, né, e acho que é muito interessante a gente fazer um destaque aqui em relação a isso, o abandono afetivo inverso, né, o abandono afetivo inverso. Então, será que é um caso aqui de um dano moral, né? Qual o papel do afeto aqui, né? Muito se discute, gente, em relação a dever de cuidado versus afeto, né? E como que isso se materializa na prática, né? Um tema que está longe de ser pacificado, mas é impossível não lembrar, né, Luciane, quando a gente trata aí dessa questão. Mas tem condições do ponto de vista material. Tá, mas e como é que está esse cuidado? Como é que é o afeto? Como é que são os parentes? Eles têm um convívio com o idoso? Né? Existe ali um carinho, um amor, né? Eu acho que isso é um tema muito delicado. Impossível não lembrar, né? Sim, né, Gabriela? O abandono de idosos, ele é, infelizmente, uma realidade que está aí escancarada, e isso é um motivo, inclusive, de morte precoce, de aumento de casos de violência, de maus tratos, né? Porque ainda o abandono afetivo, ele pode acontecer com a presença, né? As pessoas estarem juntas e esse idoso estar abandonado afetivamente, como tu bem disseste, não é só, né, o fator material, o afeto ele permeia todo o contexto de cuidado com o idoso, né? Então, ainda pode acontecer o abandono, que é muito comum, né, das pessoas serem abandonadas em instituições, né, em que as pessoas deixam seus familiares lá e não tem mais contato, né? E esse abandono, ele é uma morte em vida, né? A pessoa idosa, ela se sente rejeitada totalmente, nós sabemos de inúmeros casos, né, que, que o idoso ele se torna aí simplesmente uma pessoa jogada, né? Ele fica sem essa proteção da família, sem esse amparo, né? Então, aí nós temos a questão que entra nesse pensar o abandono afetivo, e até tu trouxeste aí o título, né, que a gente chama do abandono afetivo inverso, que nós temos lá o dever constitucional, né, da reciprocidade. O Código Civil bem reitera isso, né? Que os pais cuidam os filhos e os filhos têm o dever reverso né, na hipótese de necessidade, na velhice, na doença, né? De amparar os seus pais, né? E aí nós temos, então, a ideia de que muitas famílias não têm
esse amparo, né, afetivo. E aí nós temos a questão do etarismo, que é um fenômeno, né, que as pessoas não querem mais viver esse momento em que a pessoa perde a autonomia, ela perde a sua independência e os filhos, por vezes, não entendem ou não foram educados para isso, né? Então, o etarismo vai se manifestar em diversos ambientes, mas é principalmente no ambiente familiar. Né? Vai se manifestar no profissional, vai se manifestar na área de saúde, na sociedade como um todo, mas no ambiente familiar ele se manifesta, né? Por meio da violência psicológica, violência verbal ou física, né? É um preconceito silencioso, o etarismo, e se manifesta, então, de formas muitas vezes sutis. E uma delas é o abandono afetivo. É a pessoa se sentir, então, totalmente desamparada, é aquele vazio. E como nós vamos poder aceitar isso em um país que está em ritmo de envelhecimento, né? Ou seja, tem que preparar as futuras gerações, tem que se pensar, né, na educação como um todo, na educação das crianças, né, para entender esse fator etário, porque diversidade e inclusão também é em relação ao etarismo, e nós sabemos que o etarismo é um conceito amplo também, ele abarca pessoas de todas as idades, mas nós temos aí um fenômeno muito contundente em relação aos idosos, né? Por quê? Há um descrédito sobre as ações da pessoa idosa, né? Como se ela realmente não fosse capaz sequer de contribuir dentro do ambiente familiar, contribuir com as suas ideias, com as suas opiniões, né? E, em contrapartida, também temos outro fenômeno, que esse idoso, por vezes, é justamente aquele que está trazendo, né, em determinadas famílias, o sustento material, O que é um né? grande E aí surge paradoxo, né? um paradoxo, porque aí, Gabriela, surge um outro, Gabriela e ouvintes, né? Um outro fenômeno que é a alienação parental de idosos, né? O que acontece nesse aspecto? Um familiar, né, que se beneficia, então, daquele poder aquisitivo do idoso que ele tenha por conta da sua aposentadoria, enfim, que ele traz um aporte financeiro para a família, por vezes um familiar que quer se beneficiar disso acaba alienando aquele idoso, afastando ele dos demais familiares para poder então gerir, né, a parte, a situação econômica gerada, né, a condição econômica que o idoso propicia para aquele núcleo familiar e acaba afastando ele dos demais familiares para então ter o total domínio, né, dos recursos materiais do idoso. Então, só hoje, aqui nesse nosso pequeno momento de fala, né, Gabriela, a gente trouxe inúmeros episódios, inúmeras situações que cada uma delas já daria um episódio próprio, Sim, não é sem mesmo? dúvida, sem dúvida. É, aqui a gente está pincelando, aqui a gente trouxe algumas situações, como você bem colocou, e é interessante, né, porque eu falei lá atrás que a gente está aqui nos extremos, né, da vida, né, o início e o fim, quando a gente pensa em alienação parental, eu já trouxe aqui, né, pensando em crianças e adolescentes, mas existe. A gente pode pensar em alienação parental para idosos, abandono afetivo, que também já veio aqui para o podcast, com a ótica aí das crianças e adolescentes. Pensamos aqui para idosos também. E eu acho que tudo, assim, né? Não sei se como professora, como ser humano, né? Eu não consigo pensar uma forma melhor de preparar as pessoas, de preparar a sociedade, que não seja através da educação, da conscientização. Eu acho que muito do que é feito, ou melhor, muito do que não é feito, acontece por uma falta de conhecimento, de perspectiva em relação ao outro. Empatia também, né? Eu acho que empatia é complicado, porque empatia não se ensina muito, né? Mas você pensar em como você pode educar essas pessoas, conscientizar, para evitar que tudo isso aconteça, né? Eu acho que não só em relação aos idosos, mas a gente vive numa era, e claro, a pandemia potencializou muito isso, nessa urgência que a gente tem.
Como você falou, pensando em saúde, algumas situações ficaram muito escancaradas mesmo, os problemas, né? Não teve como colocar ali para debaixo do tapete, né? Então, eu acho que o que a gente precisa agora é educar. E, claro, o etarismo, por exemplo, e idosos, né, esses temas. Outros temas também importantíssimos, já temas que eram considerados tabus ou grandes problemas, e agora já são objeto de discussões importantes, como é o caso da saúde mental, né, que por muito tempo foi considerado um tabu, né, e hoje já é um assunto bastante explorado, bastante debatido, e precisa ser, né? Então a gente tem aí determinados meses do ano em que se faz um esforço maior de conscientização em relação a determinados temas, e aqui não pode ser diferente. Eu acho que qualquer mudança social, ela passa obrigatoriamente por uma mudança de pensamento, repensar, educar, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem aqui de trazer esses temas para informar mesmo, né, para que as pessoas saibam, né, que o direito ele está se transformando também, porque nós estamos nos transformando e estaremos permanentemente nos transformando. É muito provável que daqui a 10, 20 anos nós tenhamos outras necessidades para mais idosos, né, e mais questões surjam, e o direito vai estar aqui tentando, mas tem esse instituto aqui, não, vamos pensar, né? Como é que a gente vai aparar essa aresta aqui? Vamos oferecer uma solução. Mas temos, né, enfim, a alienação parental, como você colocou, temos a possibilidade do abandono afetivo. Ainda quando o idoso oferece, né, do ponto de vista material, muitas vezes ele mesmo, né, está sustentando e ainda assim enfrenta essas situações. E para terminarmos, né, um último instituto aqui que a gente destacou, esse aqui mais positivo, né? Ele já foi um tema de um episódio aqui que eu gravei há um tempo. Temos a adoção de idosos, né? A adoção de idosos também é um tema muito novo. E é bastante interessante, porque quando se pensa em adoção, se pensa logo em criança, né, Luciane? E se pensa em Uhum. filiação, parentesco, né? E aqui não é bem assim. Aqui o afeto prepondera, né? Então a gente tem aqui uma expressão do princípio da afetividade e você pensar numa adoção de um idoso, né? Você pensa, claro, né, na qualidade de vida, na dignidade, né, da pessoa idosa que temos trazido aqui no episódio, ao longo do episódio. Então, terminar com essa possibilidade, né? De repente o ouvinte não conhecia, né? E algo muito novo, a adoção de idosos, então, é novíssima, né? Se o Estatuto da Pessoa Idosa já é considerado novinho aí, né? Perto aí da nossa legislação, podemos colocar assim, a anexão, a adoção de idosos, mais ainda, né? Então, terminar aqui com um instituto positivo, né? Eu fiquei achei muito curioso, né, quando eu estudei, né, para trazer esse episódio aqui. E acho que é muito bacana, né? Muita gente de repente não sabe que é possível, mas sim, né? Adoção de idosos. Então, pensar e contrapor o abandono, né? A essa possibilidade de adoção, né? Exato, Gabriela. Então, é um instituto relativamente incomum, né? Como tu bem disseste, ele, além de ser novo, ele é incomum, até pelo desconhecimento, né, da sociedade, né? Mas ele é uma alternativa ao que a gente comentava antes, que é o abandono, né? Então, adotar o idoso que ele não tem suporte familiar, ou que ele está numa situação de vulnerabilidade, é fornecer a esse idoso um ambiente familiar estável, amoroso, de apoio, né, que pode ser aí o resgate, né, do bem-estar físico e emocional desse idoso. É interessante que a Maria Berenice Dias, que é a nossa eterna desembargadora, né, do TJRS, hoje advogada, né, ela traz na sua obra que um olhar muito interessante que ela coloca que a adoção dos pais ou de pessoas idosas, enfim, ele é uma maternidade ou paternidade socioafetiva, né? Porque, e o entendimento que ela acaba conduzindo aí é de uma multiparentalidade, né? Sim, Não é suprimir, tirar, cortar o vínculo biológico. E quando a gente pensa em adoção, né, Gabriela, a gente sabe que a adoção ela é um instituto potente, né? Ele vai e cria realmente laços com a nova família, sim, né? É uma abordagem em que a criança vai ser inserida nesta nova família de maneira total, né? E o idoso, a gente pensa nesse mesmo aspecto.
mas já temos então esse outro olhar como uma multiparentalidade, né? Como realmente é a força do afeto. Aí está o Sim, status jurídico do a afeto. expressão do afeto, né? Acho que não tem exemplo melhor, Num, né? num somatório, né, Gabriel? Não necessariamente com um rompimento da família anterior. Então, seria Sim, esses dois viés, a adoção propriamente dita, né? Ou essa ideia, então, da maternidade e paternidade como somatório, como uma multiparentalidade. E o Instituto da Conexão, na verdade, ele é um pouco mais restrito, né? Porque sim, seria também o colocar numa família substituta, sempre com essa ideia protetiva, né? Mas aí tem que se pensar que é um compromisso muito significativo, né? E mais uma vez eu chamo a atenção que o afeto vai ter que ser a base, e realmente a base, e aí está, por isso que tem que ser uma ação judicial, né? Para que seja realmente observado qual é o real interesse, né? Se é o afeto que é o pano de fundo, e não há nenhum interesse, né, financeiro por trás disso tudo. Porque a questão da necessidade médica, emocional, específica, que esse idoso vai demandar, né, essa família precisa estar preparada, né, para todos esses desafios de fragilidade, de limitações, né, como eu disse antes, a, a, a pessoa idosa, ela não é um deficiente, né, só pelo simples fato de ser idoso, mas ele tem limitações, né? Então, a ideia da adoção ou da senexão é proporcionar um ambiente seguro e adaptado às necessidades do idoso, né? Então, exatamente. é uma família para este idoso, né? E não um idoso para aquela família. Esse que é É, o cuidado que tem que se ter, né? é a lógica, né? É perfeita das suas palavras, assim como acontece muito mal comparando, né? Mas com a adoção de crianças, né? Também existe essa preparação Uhum. para as necessidades daquela pessoa, e claro que a gente fala, né, do outro lado, né? Dos idosos e que têm necessidades especiais, mas o afeto é o valor principal. E aqui é interessante, eu já fiz também um episódio sobre multiparentalidade, a gente pensa aqui em agregar, né? A adoção é via de regra para criança, né? Você forma vínculos ali com a nova família e rompe, né, com a família anterior, né? Da criança, os vínculos biológicos, né, no caso. E aqui não, aqui a gente pensa sempre na abundância, né, na pluralidade, na multiparentalidade. Então é bastante interessante. Eu fico curiosa para pensar como é que esse instituto vai evoluir, né? Porque ele é muito, muito novinho, né? Muito recente. Daí eu acho que daqui a pouco tempo nós já teremos aí algumas mudanças consideráveis em relação a isso, mas para você que não sabia, é possível adotar um idoso, né? Demonstrando afeto, sempre agregando, né? Pensando aí nas necessidades, nas vontades, né? Que falamos, na tomada de decisão apoiada, na dignidade da pessoa idosa, né, nos direitos fundamentais, o direito à saúde. Mas eu acho que desafios não faltam, né, Luciane? Eu acho que nós conseguimos trazer aqui um panorama bem atual, bastante completo e também complexo, né, em relação a esse tema. Mas terminamos com esse instituto aqui que, pelo menos, né, positivo, né? Terminamos aqui com um aspecto positivo. Mas queria te agradecer muito, né? A gente ainda vai fazer algumas recomendações, já você separou aqui algumas recomendações com base no que a gente discutiu aqui ao longo do episódio. Mas queria te agradecer muito, né? Foi um prazer recebê-la, né? Então, fico muito feliz que você tenha aceitado o convite e tem a disponibilidade aí de participar. Eu acho que esse tema é incrível mesmo, já fazia bastante tempo que eu queria trazer esse tema, que nos é muito caro, né? Então foi um prazer recebê-la. Com certeza você vai retornar aqui ao podcast, está convidadíssimo, né, para fazermos novas parcerias. Como você bem falou, tem vários temas aí dentro do próprio episódio, né, que de repente a gente consegue explorar também, e outros também, né? Acho que o que não falta é tema aqui para gente. E aí queria te perguntar se alguma consideração final que você gostaria de fazer, alguma reflexão, antes de você nos trazer aqui as recomendações. É claro, o ouvinte já sabe, né? Eu coloco todos os livros lá direitinho. Mas enfim, muito obrigada, o espaço é seu.
Na verdade, Gabriela, quem tem que agradecer sou eu, né? E te parabenizar por essa entrega maravilhosa, essa entrega graciosa, né? Porque eu acho que um dos papéis, a gente estuda tanto, né? E está sempre tão envolvido, o direito é movimento, mesmo disseste, e a gente tem que trazer mais pessoas para este movimento, né? Então, o conhecimento é uma arma fantástica, uma arma no Sim, sentido positivo, né? Nós sempre teremos ela como um aporte, né? O conhecimento, por isso que eu uso como arma, realmente arma no sentido positivo, né? Então, muito obrigada por esta oportunidade, por esta troca, né? Mais uma vez referencio a Estela também por ter feito essa aproximação e sim. que vida longa para o justo agora, né? Vida longa para esse Muito podcast obrigada. maravilhoso aí que agrega aí tantos temas e tão necessários, tão pertinentes. Para fechar, eu quero deixar aqui um verbete do Mário Quintana, né? Que ele diz verbetes da infância. Quer dizer, verbetes, né? A infância é a vida em Technicolor e a velhice é a vida em preto e branco. Então, que nós possamos aí dar um tom melhor para, né, essa população que nós um dia estaremos e, né, não é uma coisa distante para nós, nesse mesmo, né, nessa mesma faixa de população aí que está na vida em preto e branco e nós gostaríamos de vê-la um pouco mais colorida. E para isso, né, o que fecha todo esse nosso debate hoje? A promoção de uma cultura de respeito e valorização do idoso, ela é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, formação permanente de profissionais da educação para acerca do ensino, né, para cuidados e proteção aos idosos, a formação dos profissionais da saúde, formação de profissionais aptos a identificarem maus tratos, negligências e violências contra idosos, não só na área do direito, mas em todas as áreas. E a ideia é conscientização de um tratamento humanizado para com os idosos. Então, Perfeito, né? agradeço E a e deixo educação. a minha mensagem. Educação é tudo, né? Eu que agradeço mais uma vez pela parceria, concordo, né? Eu acho que a gente não vai conseguir ter nenhuma mudança efetiva que não comece por esse giro, né? Essa mudança de pensamento, né? De a visão que nós temos, né? Do idoso, cultural mesmo, né? Que as pessoas possam ser respeitadas, ouvidas, que elas possam ter seus interesses contemplados, que elas possam ser valorizadas, né? Então, eu acho que nós temos muito ainda o que fazer, né, em relação a isso, mas assim que começamos, já plantando uma semente, né, e conversando sobre isso e falando sobre o papel do direito. Então, acho que é uma excelente mensagem final, né? Vamos deixar a vida dos idosos coloridíssima também, que é o mínimo, né, que a gente pode fazer. Então, é excelente aí forma para terminarmos. E claro, né, não vamos encerrar sem as recomendações, né? Então, tem três recomendações aqui que você deixou para o pessoal, né? Nós temos aqui o livro da Patrícia Novaes Calmon, que é o Direito das Famílias e da Pessoa Idosa, né? Então, a gente vai deixar aqui as referências completas, né, da editora, né, da editora Foco, aliás, já passou aqui pelo podcast, né, algumas vezes, eu sempre deixo aqui, né, os materiais de referência. Também Andréa Pachá, claro, né? Também já deu a minha aula inaugural da pós-graduação, Andréa Pachá, Velhos São os Outros também, aqui da Intrínseca, uma editora famosíssima, aí estava bombando o stand na Bienal, que eu não consegui nem entrar direito, de tanta gente que tinha lá, e claro, Andréa Pachá, recomendadíssimo. E temos também um artigo do IBDFAN, IBDFAN também figurinha fácil aqui do Justo Agora, a alienação parental do idoso e a possibilidade de aplicação da Lei 12.318 de 2010, por analogia. Então, aqui é um artigo do IBDFAN, vou deixar o link também para vocês, né, quem se É, interessou mais aí sobre o tema da alienação parental do idoso, né? Esse artigo é de minha autoria, junto com uma aluna, na verdade, né, que hoje é advogada e também atua no direito das famílias, né, a Vitória Alves. Então, nós produzimos aí durante a disciplina de Direito das Famílias na FADISMA, né, que é a faculdade em que eu dou aula. Então, Recomendadíssimo. Então, eu ia até perguntar se a gente podia colocar o nome das autoras, que ela foi
É modesta aqui, gente. Ela só colocou o artigo e o link nas referências. Eu ia até perguntar se a gente podia colocar. Nos demais livros, ela colocou ali o nome, nesse ela omitiu o dela. Mas vamos divulgar, vamos colocar o nome, sim, que merece. Então, é um artigo mais do que recomendado também, né, para quem se interessou sobre o tema. E eu acho, né, como a gente falou antes, né, lá atrás, né, Luciana, eu acho que a gente vai ter muito que se aprofundar aqui, muito, muito mesmo, em relação a isso. E com certeza você vai escrever mais artigos, né? E também teremos muito mais do que debater aqui. Isso é só o começo. Mas ficam aí as recomendações, né? Para quem quiser saber mais, para quem estiver escrevendo sobre isso, né? Vira e mexe, aparece algum aluno, alguém tem alguma dúvida em relação a isso, então ficam aí as super recomendações. É para pensarmos, para repensarmos, reconstruirmos, né? Eu acho que qualquer revolução, se você pega aí na história, né, do mundo, qualquer revolução, qualquer ruptura, né? Ela requer um choque ali, né, de conceitos, né, de pensamentos, de percepções. E eu acho que o que a gente precisa agora é uma sacudida mesmo, né, ó, gente? Vamos abrir nossos olhos, porque, como você falou, os idosos vão continuar vivendo, vamos ter mais idosos e vamos ter cada vez mais pessoas necessitando desse olhar, né? Então aí fica a nossa mensagem. Mas acho que é isso, né? Encerramos aí em grande estilo, né? Com as recomendações, a sua, né? Especificamente. E deixem suas dúvidas também, né? Não deixem de entrar em contato, né, com a gente, né, com a Luciane, quem tiver sugestão de tema para que ela volte também. A gente deixa todas as informações no post colaborativo. Não deixem de seguir o podcast. Se estiverem chegando aqui pela Luciane, né? O arroba Justo Agora Podcast no Instagram. Segue a página do Spotify, no YouTube. Vocês podem ativar o sininho de notificações. Sempre que um episódio for postado, vai aparecer para vocês. E compartilhem. Escutou o episódio, gostou, te ajudou de alguma forma, te ajudou com o seu TCC, te deu uma informação que você precisava, ajude, né? Passe aqui para frente, né? Compartilhe com um amigo, com alguém que você acha que vai gostar desse episódio, que vai poder tirar bom proveito, né? Acho que a informação boa a gente quer que circule, né? E ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. Então é isso, gente. Luciane, um super beijo para você mais uma vez. Ficamos devendo um encontro presencial, né? Com a Estela também, querida, né? Fazendo a ponte aí pra gente. Vai acontecer, vai acontecer. E a gente posta. Quando Imagina. acontecer, a gente posta. Um Um beijo grande, abraço, ouvintes. Até a próxima. Um beijo, Luciane. Tchau, tchau. abraço a todos. Tchau.